Bom dia, bom dia, bom dia, meu Deus do céu. Hoje sexta-feira, dia 27/11/2020. Graças a Deus, a última sexta-feira do mês. Domingão, eleições, não vamos esquecer. Segundo turno em cidades grandes, né? Porque acima de 200 mil tem segundo turno. Pra quem foi pro segundo turno, é claro. Então vamos que vamos, gente. Vamos ver as notícias de ontem. Ontem foi feriado de Ação de Graças nos Estados Unidos. E existe algo lá que está fazendo com que emende, seja um feriado de emenda, de emendão, sabe, emendar feriados? Os americanos não costumam ter feriados, os americanos não costumam ter muitas férias. Para quem não sabe, os americanos só têm 15 dias de férias, 15 ou 20 dias, eu não lembro que, mas não é 30 não, isso eu tenho certeza. É pouco dia de férias, é pouco dia de descanso, eles não descansam. Ali trabalha demais, são tudo meio que chinesinho, sabe? Ó, pessoal tem que dar graças a Deus do Brasil ser como é o Brasil, viu? Porque aqui nós conseguimos ainda ter um pouco de lazer. Lá eles não conseguem ter o mesmo tipo de lazer. Mas em contrapartida tem muito mais dinheiro do que nós, né? Mas às vezes é melhor ter um pouquinho menos da matéria do que só a parte financeira e se achar riquíssimo e a vida sumir como um foguete e você falar, meu Deus, o que eu fiz? Aí danou tudo. Gente, o negócio é o seguinte, hoje nós vamos ver a bipolaridade das notícias dos jornais. Vamos falar de notícia boa, notícia ruim, uma batendo contra a outra. E aí você vai falar assim, meu Deus do céu, mas como que as notícias podem ser tão diferentes uma da outra no mesmo dia, no mesmo jornal? Pois é. Vamos lá, gente, começando aqui pela Bolsa de Valores. Bolsa de Valores DAX parado no 0 a 0 lá de novo, tá igual ontem, igualzinho ontem, igualzinho ontem, ali no 0 a 0, tá 13.291 mil pontos agora, nesse exato momento que eu tô gravando, que são 7h30 da manhã. Vocês vão ver só mais tarde, né, porque eu publico até terminar de gravar, publicar, subir o vídeo, escrever tudo, liberar YouTube, leva mais ou menos 1 hora. Então, e aí o que acontece? A Bolsa de Valores no Brasil, ela teve uma quedazita, depois ela pegou e voltou, subiu de novo e fechou no 0 a 0. Incrível, 0 a 0. 0 a 0. É como se não tivesse trabalhado, só que eu fiquei olhando e observando algumas ações. E eu vi algumas vendas que fizeram as ações cair rapidamente, sabe? Mas para cair rapidamente, como é que funciona? Existem 2 tipos de vendas nas ações, para quem não é do ramo das ações, tá? Você tem aquelas ações que eu quero vender no preço que alguém estiver comprando e consigo vender no preço X. Então vamos lá, o que seria esse preço X? Vamos lá dar um exemplo que as ações tá 10,20 centavos. E eu pego e falo assim, eu quero vender com 10,25. Então você coloca lá, eu quero vender tantas ações por 10,25. Quando essas ações chegar no 10,25, ela vai vendendo conforme as pessoas que querem comprar 10,25. E ela vem vendendo conforme a pessoa vai comprando. Ótimo, entendeu? Beleza. Muito bem. Essa é a forma que todo mundo praticamente usa. Até os grandões, os tubarões usam. Quando se tem movimentos rápidos e volumosos, aonde eu quero vender no preço que tiver, porque as pessoas vão colocando o preço de compra. Então, tipo assim, eu compraria se estivesse vendendo a R$10. Eu compraria se estivesse vendendo a 10,15, a 10,16, a 10,17. Aí chega uma pessoa com um volume gigantesco e coloca ela para vender no preço que pagarem. Aí eles começam do maior para o menor, vendendo tanto, e faz com que a ação, no caso, que aconteceu isso, ela pegue e cai abruptamente. Eu vi isso acontecer 2 vezes. Peixe grande saindo e não saindo programando na venda, mas saindo falando, vende o que tiver que vender. Vamos lá, 2 a 1. Às vezes fazem para ver se dá uma tendência de queda, se puxa uma tendência de queda. Porque como o volume está baixo, se ele conseguisse puxar uma tendência de queda no gráfico, eles conseguem fazer com que os analistas que só olham gráfico, não olham balanço,
pegasse e falasse assim, está com uma tendência de queda, então temos que tomar cuidado, não é bom investir agora, e aí ela começa a cair. Por isso que as ações ficam sobe, desce, com uma tendência de subida ou com uma tendência de caída, certo? Então tem essa situação também, tem que ficar de olho, mas era peixe grande, hein? Outra situação que aconteceu que eu vou contar que pode ser. Teve uma venda aí, teve uma negociação do Itaú com o XP, que eu vou comentar, que já está aqui na notícia do jornal separado para comentar. Pode ter essa influência. Então a Bolsa de Valores hoje, professor, o que vai acontecer? Eu acho que vai estar ali no 0 a 0, porque a Bolsa Americana ela vai trabalhar meio período hoje. E não vai ter muito volume, porque logo em seguida já é sábado, e eu não acredito que vai ter muito volume não, apesar que o pessoal gosta de comprar e vender, mas é muito pouco tempo, e vamos ver o que deu de resultado dessa ação de graças. Então é tipo assim, vendeu muito, vendeu pouco, eles têm isso como termômetro, é tudo de um dia para o outro. Aqui é de cada 3 meses sai o balanço que eu vou ver se a empresa subiu, desceu, se o PIB subiu, se desceu. Lá eles ficam vendo diariamente. Então não sei como é que tá, mas a bexiguinha ainda tá cheinha, a Internacional também tá com a bexiguinha cheia, mas a Internacional pode estar com a bexiguinha cheia, o DAX pode estar com a bexiguinha cheia. Por quê? Porque eles são em euros. O nosso Brasil é em real, moeda porcaria vagabunda. E estamos com um problema seríssimo no país. O dólar fez um sorrisão ontem. Ele abriu num valor. Deixa eu ver até que valor que ele abriu. Ele abriu em 5,33 e fechou em 5,33. E deu uma alta de 0,28%. Mas, professor, se abriu 5,33, mas é que ele abriu numa altazinha de 0,5%. De 0,5%, de 0,28%, 0,3%, vai. E depois ele caiu, e depois ele voltou e subiu de novo. Fez um sorrisão no gráfico, que se olhando no gráfico ficou assim, fez assim. Ele saiu de um ponto que tá na abril, aí ele desceu, baixou, o dólar baixou, e depois ele voltou e deu uma subidinha, bem leve. Então ele subiu 0,28% ontem. É uma tendência dar uma subidinha hoje de novo? É uma tendência dar uma subidinha hoje de novo, até passar as eleições. Depois que passar as eleições esse domingo, é que nós vamos começar a entender e verificar o que vai ser de fato o ó do Borogodó aqui no Brasil, tá? Aí nós vamos ter as plenas definições e vamos saber como que vão ser negociados as aprovações das emendas, dos projetos e tudo mais, tá ok? Infomoney. Ibovespa fecha praticamente estável e mantém os 110 mil pontos em dia de feriado nos Estados Unidos. Dólar sobe 5,73. Vamos ver aqui o que ele está falando, por que ele ficou assim. O Ibovespa fechou praticamente estável nessa quinta-feira com o ânimo por dados fortes de emprego no Brasil, limitado por uma realização de ganhos após 3 altas consecutivas do índice totalizado, um rally de 4 mil pontos em 3 pregões. Hoje, o feriado do Dia da Ação de Graças dos Estados Unidos privou o investidor de se guiar pela Wall Street. Ou seja, vamos lá. O brasileiro, ele fica... Sabe o que eu fico fazendo todo dia? Olha, a Internacional tá fazendo isso. Eu fico olhando a da europeia. O brasileiro fica olhando a dos Estados Unidos. Se os Estados Unidos estiver subindo, ele vai investir, está subindo. Se está descendo, ele investe, está descendo. Isso funciona para mim, isso funcionava quando a balança comercial do Brasil era muito alta, Brasil e Estados Unidos, onde nós tínhamos mais de 70% de toda a compra contra toda a venda. Agora está sendo a China. Então o que eu estou fazendo? Eu estou colocando a da Europa porque ela é mais neutra. Porque a da Europa ela pega o horário antes dos Estados Unidos e pega depois da Ásia. É por isso que eu uso o DAX, tá? Para vocês entenderem. E porque as indústrias alemãs, elas são todas indústrias, todas as empresas da Bolsa da Alemanha, são todas empresas de estrutura de indústria. São indústrias de equipamentos, de motores, são todas de estrutura para outras indústrias. Então, se ela for mal, é porque as indústrias estão mal. Se elas estão bem, é porque as indústrias estão bem. É mais ou menos por isso que eu uso a DAX, tá? Só para as pessoas entenderem. Porque as pessoas
pessoas falam assim, mas professor, você só usa o DAX, né? Por que será, né? Tô te explicando então por quê, tá? É uma questão de ver, de ficar olhando tudo e ficar vendo fofoquinha daqui pra vir aqueles ruídos e fazer eu me enganar. Eu gosto de ver a da Europa, porque a da Europa sempre foi a média da onde tem os equipamentos para todos os planetas. É que da Holanda não dá para ver, então eu uso o dali. Mas eu fico de olho um pouquinho, é que na Itália é muito pouco, é mais produção e não maquinário. A francesa também é muito produto de consumo e não equipamentos em si, então é muito imediato, né? Então eu não gosto muito, eu prefiro usar o DAX. Por isso. Vamos lá, gente. Mais fofoquinha aí. Olha só como é que é a bipolaridade. Vou falar uma coisa negativa, depois vocês vão ver o lado positivo. Infomoney. O mercado está excessivamente pessimista e há espaços para ganhar na bolsa, diz Stumberg. Gestor de carreira, posição de 20% em ações no Brasil e 15% em bolsas globais com baixa exposição à renda fixa. Os desafios fiscais do governo brasileiro em 2021 têm dominado o debate entre os investidores brasileiros, com a preocupação refletida no aumento dos prêmios de risco nos títulos públicos. O tema foi repetidamente apontado com nomes de referência no mercado. Vamos lá, deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Hoje vai ser meio que aula, hein? Professor, não passou essas como é que chama essas coisas que eles querem passar lá, esses projetos que eles querem passar de emendas à Constituição, essas reformas. O que acontece com a Bolsa de Valores, professor? Pode afetar? O governo afeta? Como é que funciona isso daí? Vejam bem, presta atenção como é que funciona a Bolsa. A Bolsa não está nem com que aí com isso daí. Mas como não, professor? É influenciado diretamente. É influenciado. Então vamos entender qual é essa influência? Vamos lá. Primeira situação, se o governo estoura o teto, ou seja, ele vai correr um risco seríssimo de não conseguir pagar as contas. Se ele não consegue pagar as contas, ele vai preferir não pagar o salário dos funcionários e das aposentadorias do povo ou os empréstimos comprados em títulos. Os empréstimos comprados em títulos. Então, aí está o risco. Se isso acontecer, esse calote ou moratória, como você queira chamar, o que acontece no mercado? O mercado pega e fala, o Brasil está com problema, ele não vai ter nem como investir mais no país. Ele não tem mais como investir mais no país, então ele vai entrar num ciclo de depressão, um ciclo de queda. Um ciclo de queda vai trazer mais ainda inflação. E um ciclo de queda vai fazer com que menos pessoas consumam, menos venda e assim por diante. E aí o que acontece? As empresas vão vender menos, vendendo menos, elas vão tendo menos lucratividade, elas vão desvalorizar e a bolsa vai cair por consequência. Exceto as de mineração, que vai continuar vendendo lá para fora. Aí todas as pessoas que estão em outras ações vão pegar somente empresas que trabalham com o planeta e não com o Brasil. É esse que é o problema. Então ele está falando que as pessoas estão com pessimismo. Não é pessimismo. É estudo apontando que pode acontecer uma quebra financeira do Brasil. Ponto final. Essa quebra financeira do Brasil, ela pode e deve ser atenuada com a venda da reserva. Ponto final. Vamos para outra notícia aqui. Infomoney. Analista enxerga Ibovespa chegando até 125 mil pontos, mas recomenda cautela, sinais de reversão. Então, eles estão pegando e falando que um lado que estão todos pessimistas e a outra matéria já sai falando, analistas enxergam que o Bovespa está chegando até 125 mil pontos. Eu enxergo ele chegando até 140, 160 mil. Se passar essas emendas, se não fizerem mais lockdown, se não tiver nenhuma congestão e nenhuma loucura do ministro, do presidente da República, assim por diante.
Qual que é a probabilidade do presidente da República não falar besteira? Mínima. Já vou falar um negócio que ele falou aí. Qual que é a probabilidade de acontecer do ministro não fazer nada ou sair do governo? Também tá baixa, porque ele tá correndo um risco seríssimo. Então, essa é a situação, tá ok? Vamos lá, uma notícia que vai alegrar o mercado. Olha só como é que é interessante, hein? Trump diz que distribuição de vacina começará entre a próxima semana e a seguinte. Não esquecendo que o mandato dele vai até metade de janeiro. Então ele tem mais 1 mês e meio aí para trabalhar, tá ok? Então o Trump diz que distribuição de vacinas começará entre a próxima semana e a seguinte. Gente, próxima semana já tá aí. Isso é uma notícia espetacular. E a contrapartida dessa notícia? Vamos lá, BBC. Vacina de Oxford AstraZeneca, sucessão de erros põe em xeque os resultados. Então você tem uma notícia muito boa de um lado e você já tem uma notícia negativando aquilo lá. E aí, qual que é a verdade, qual que não é? Então o presidente dos Estados Unidos vai colocar uma vacina que não presta? E aí, como é que é isso daí? Vocês estão entendendo ou não? Pô, lá. A Oxford, na Inglaterra, revelou uma taxa de eficiência que variou entre 62% e 90%. Então, variou. E aí, como é que pode variar isso daí? Tem que ter uma média. Qual que é a média de fato? Então, você está entendendo? Por que eles colocaram a média? Colocou só o mínimo e o máximo. Tá entendendo como é que é o negócio? Pois é. Então, é essas coisinhas que tá aí. Mas tá, graças a Deus, tá saindo aí. Vamos ver o que vai virar isso daí. Agora tem uma notícia aqui interessante que vai dar um ó do borogodó no nosso mercado particular aqui do Brasil, tá? Conselho do Itaú Unibanco, que o Itaú não é só mais Itaú, o Itaú depois comprou o Unibanco, ficou Itaú Unibanco, aprova cisão de participação na XP. Cisão é corte, ok? Eles tinham comprado um pedacinho da XP e agora estão saindo fora. Saindo fora por quê? Para quê? Como? Duas situações vai acontecer nisso daí. Primeira situação. Se o Itaú comprar outra empresa ou criar uma empresa do zero, prestem atenção. Ou eles tentaram comprar XP e o dono não quis vender, deveria ter vendido. São várias situações que vai ter isso daqui, tá? Que a gente vai ter que acompanhar de perto. Para quem está investindo em bolsa, tem que acompanhar de perto. Primeira situação. O Itaú vendeu, mas vai continuar usando a plataforma da XP. É uma situação. Mas isso significa que não vai cair rápido a retirada, não vai ter a retirada rapidamente do dinheiro investido lá. Mas vai ser gradual. Vai acontecer a saída. Segunda situação, eles podem comprar logo na outra semana ou fazer algum acordo com outra corretora. Automaticamente o dinheiro vai começar a migrar de forma rapidíssima e violenta de um lugar para o outro, ou seja, vai sair da XP e ir para alguma outra. Essa é a segunda possibilidade. Se isso acontecer, a XP abre as pernas. E aí quem está investindo na XP vai querer começar a tirar para investir em outra corretora, mas para você sair de uma corretora e para outra, você tem que vender as ações. As ações vão fazer assim. Olha que notícia boa para quem está esperando as ações cair. Esse aqui, notícia maravilhosa. Será que foi isso que fez a venda automática de algumas ações ontem, vendendo a qualquer custo? Eu achei estranho, porque faz tempo que eu não vi isso aí, hein? E de andar várias casas. Olha, empresas grandes, hein, com volume alto, hein, fez... São coisas de milhões que andou na venda, compra e venda. Eu acho, não é certeza, que a XP, ela se lascou nesse negócio aí. Tudo bem que o Itaú só tinha 5%, mas não é a quantidade de ações que o Itaú tinha na XP, mas sim a carteira de clientes que o Itaú tinha. É esse que é o tchan do negócio.
Vamos ver as cenas do próximo capítulo. Eu vou ficar bem de olho nisso daí, porque isso vai fazer compras e vendas nas ações de forma rápida. Então nós vamos ter uns movimentos. O movimento é doido. E outra, hein? Para você sair de um e entrar para o outro, é D2, né? Ou seja, 2 dias úteis. Então nós vamos ter aí uma instabilidade de uma semana, mais ou menos, entre a venda e a recompra. Pois é, vamos ver as cenas do próximo capítulo e ver como que vai ser essa migração, ou se somente vão sair desses 5% de capital e manter o contrato com a empresa, comprando e vendendo ali, eu não sei, pode ser, certo? Mas atentos. E a última notícia, para a gente encerrar, chega o presidente da República ontem, saiu aqui na revista Isto É. E pega e me fala que nunca chamou o Covid-19 de gripezinha. Oh, meu Deus do céu, eu mesmo escutei esse homem falando um negócio desse. Ele não pode fazer isso. Quebra totalmente a credibilidade dele. Todo mundo vai achar ele que é um mentiroso. Então, tudo que ele for falar dali pra frente, o mercado vai achar que é mentira, especulação. Todo mundo vai achar que é especulação. Até quem segue ele vai falar assim, especulação. E vai ter gente que vai defender ele ainda. Vai criar um monte de teoria da conspiração em cima disso daí. Por isso que eu falo, gente, olha, o general Mourão seria tão melhor no lugar dele. Tem gente que odeia. Já criaram falando que ele é um comunista puro. Ele não é um comunista puro. Ele é um patriota, mas um patriota com a língua dentro da boca. E não fica falando muita coisa. Ai, meu Deus do céu. Saudade do Temer, viu, rapaz do céu. Infelizmente, são coisas do ofício. São coisas do ofício. Porque eu votei pro homem para ver se ele entrava igual o Jiraya. Falei, o cara tem tudo quanto que é lugar. Mas, rapaz, entrou, falando o que ia fazer, falando. E o falar não se tornou realidade, depois no fim acabou virando negociante com o Centrão e assim continuou, e assim eu fiquei triste. No meu caso, eu falei, pelo meu passado de atleta, eu não generalizei. Se pegasse Covid, eu não sentiria quase nada, foi o que eu falei. O pessoal da mídia, a grande mídia, falando que eu chamei de gripezinha a questão do Covid. Não existe um vídeo meu ou um áudio meu falando dessa forma. Neste contexto que ele falou, é verdade do que ele falou. Agora vamos ver aonde eles acharam alguma outra coisa. Vamos ver. Então, ele pegou e falou aqui no dia 20 daquele mês, sei lá que mês que é, em uma entrevista coletiva no Planalto, o presidente afirmou que, depois da facada, não vai ser uma gripezinha que vai me derrubar. Não. Beleza. E no dia 24 do mesmo mês, ele diz: no meu caso particular, pelo meu histórico de atleta, caso fosse contaminado pelo vírus, não precisaria me preocupar. Nada sentiria ou seria, quando muito acometido de uma gripezinha ou resfriadinho. Ok. Então, é a forma dele falar. Mas, professor, ele não pode falar? Ele tem o direito, ele é um ser humano, mas está numa função onde ele não pode falar. A função de presidente da República automaticamente trava a língua dele. Porque qualquer coisinha que ele pegar e fizer assim, o tamanho dele, que era desse tamanho como deputado, não é mais. Se um deputado pegar e falar alguma coisa, é desse tamanho a força. Um presidente da República, seja ele ou seja quem for, não é mais desse tamanho, é desse tamanho. É uma formiga se transformando num elefante. Então o peso da fala é muito alto, é muita coisa. Alguém tem que dar aula de etiqueta presidencial para esse homem. Ele podia fazer o curso que os generais fazem no último ano de generalato.
para aprender como é que funcionam as coisas, para ficar afinado, ficar afiado. Não pode brincar, ele é o representante de um país e não de uma política, de um lado de versão, de um sei lá o quê. É por isso que a mídia bate. Eu andei conversando com o pessoal de mídia, o pessoal falou assim, cara, para nós não interessa se é direita, se é esquerda, a gente puxa um pouquinho o saco daqui, um pouquinho o saco de lá, isso existe sim. Mas o presidente da República tem que ser ilibado, ele não pode sair falando coisas. Tanto é que era coisa, motivo de chacota a presidente anterior que foi caçada. Falei, e saía mesmo, ele mostrou lá uns negócios, saía mesmo notícias de chacota, coisa, falou não sei o que, não sei o que lá. Só que acaba acostumando. Só que quando o assunto é sério, que mexe com vida, sensacionalismo, tá, os caras pegam e usa. Então o presidente da República não pode, gente, não pode. Esse negócio de sair, fazendo, eu vou fazer live porque ninguém nunca fez, eu vou fazer não sei o que lá, até pode. Mas não como presidente. O presidente, ele tem um peso gigantesco na fala. Se o cara falar uma coisa, você fala assim, gente, eu vou falar, hein, essa gasolina tá muito cara. Só dele falar isso, já todo o mercado vai entender. Ele vai intervir na gasolina. Vocês estão entendendo como é que funciona? Era uma formiguinha, mas transforma num elefante. É assim que funciona, tem que evitar. Gente, jamais é verdade absoluta. Que Deus nos abençoe. Namastê.